Hoje falaremos sobre a longa luta para limpar o lixo nuclear da Guerra Fria dos Estados Unidos. Hanford é uma antiga cidade localizada no condado de Benton, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Foi fundada em 1907 como uma cidade operária para a construção da represa de Grand Coulee. Posteriormente, foi expandida para a construção do Projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial. As cidades agrícolas e pecuárias de White Bluffs e Hanford receberam notícias chocantes em 1943, quando os moradores receberam apenas 30 dias e pequenos estipêndios financeiros para abandonar as casas para dar lugar ao secreto Projeto Manhattan em penhascos perto de ampla eletricidade na forma da represa Grand Coulee e água abundante ao longo do rio Columbia. Logo depois que os moradores foram liberados, uma força de trabalho de 51 mil pessoas, com funcionários e suas famílias vieram de todo o país para extrair plutônio do urânio para a guerra nuclear. Os trabalhadores não sabiam o fim do que estavam fazendo, apenas que era um importante trabalho de guerra. Hanford produziu o plutônio que alimentou o teste da bomba Trinity no Novo México e, em seguida, o plutônio para a bomba que foi lançada em Nagasaki. Aqui terminou a Segunda Guerra Mundial. O Projeto Manhattan foi um programa ultrasecreto dos Estados Unidos para desenvolver a primeira bomba atômica. Hanford desempenhou um papel fundamental nesse projeto, pois foi o local escolhido para produzir o plutônio que foi usado na primeira bomba atômica testada em Alamogordo, no Novo México, em julho de 1945. Após um breve descanso em 1945 depois da guerra, a produção voltou a entrar em pleno vigor em 1947 para lidar com o estoque da Guerra Fria. A produção de plutônio da Guerra Fria durou até 1987, e hoje a cidade é principalmente uma comunidade residencial com um pequeno número de empresas e instalações governamentais. A cidade é bem conhecida por sua história única e seu papel na Segunda Guerra Mundial. A área de Hanford é também lar do Hanford Site, um local de armazenamento de resíduos nucleares altamente radioativos que está em processo de descontaminação e limpeza desde a década de 1980. O Hanford Site é atualmente administrado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos e continua a ser uma fonte de controvérsia e preocupação ambiental. Pois no maior e mais letal lixão do país, há 56 milhões de galões de resíduos radioativos que são quimicamente complexos para se lidar. Isso permaneceu longe das mentes dos funcionários do governo. Ao longo dos mais de 40 anos de produção, Hanford operou 9 reatores diferentes. Os 8 mais antigos foram todos desligados em 1971, mas o mais novo, o reator N, que levou 4 anos para ser construído e viu a visita do então presidente John F. Kennedy para dedicá-lo em 1963, operou até 1987. Em 1989, um acordo tripartido entre a Agência de Proteção Ambiental, o Departamento de Ecologia do Estado de Washington e o Departamento de Energia dos Estados Unidos concordou em limpar o local do sítio de Hanford. Os Estados Unidos já gastaram mais de 141 bilhões para limpar o local e há incontáveis bilhões a serem gastos, com projeções que variam de 323 bilhões a 677 bilhões, com gastos federais anuais de cerca de 2,5 bilhões. Os 56 milhões de galões de resíduos radioativos, em sua grande maioria em uma consistência semelhante a lodo, foram armazenados em 177 tanques subterrâneos, alguns contendo até 1 milhão de galões, sendo que o mais antigo começou a vazar e enviavam resíduos radioativos para o solo perto do rio Columbia e contaminando fontes de água subterrânea. E isso é apenas o lixo radioativo, sem contar com outros resíduos de produção, como combustível nuclear gasto e inúmeras peças de equipamentos contaminados, tudo, desde vagões de trem enterrados pela terra em túneis até roupas e ferramentas despejadas em poços improvisados. Embora a limpeza da terra contaminada tenha proporcionado um desafio, não foi nada como lidar com o lodo radioativo espalhado em tanques pelo local. Os reatores foram propositadamente construídos longe uns dos outros para proteger contra ataques. Mesmo que a ciência da vitrificação, onde transformar líquido em vidro, não seja nova,
Ainda assim, vitrificar 56 milhões de galões de resíduos nucleares altamente radioativos em vidro para armazenamento seguro a longo prazo oferece um esforço complicado que está custando bilhões de dólares e décadas de tempo nos Estados Unidos no Hanford Nuclear Waste Site. Nada do que eu já fiz me preparou para isso, diz Rick Holmes, gerente-geral da Waste Treatment Completion Company, uma operação conjunta da Bestel e da Econ que trabalha para construir a planta que cria o vidro. É maior, há mais coisas e a complexidade do site influencia. A escala é um salto bastante significativo. À medida que o Departamento de Energia dos Estados Unidos continua sua longa caminhada de limpeza do local de 580 milhas quadradas na paisagem estéril do sudeste do estado de Washington, ele se aproxima de um marco importante antes de transformar os 90% menos tóxicos dos resíduos radioativos em vidro vitrificado. Esse é apenas um passo, no entanto, em um plano de várias décadas para limpar o local do nosso passado nuclear. O processo de vitrificação é uma peça central dessa limpeza, um projeto de construção de 17 anos e 17 bilhões, se aproxima do início da primeira fase de transformação dos resíduos em vidro inerte. Como parte da estação de tratamento e imobilização de resíduos, apelidada de V-Plant, o projeto de 2 décadas de idade pegará os resíduos dos tanques e usará a tecnologia de vitrificação para bombear os resíduos em fundidores aquecidos a 2100 graus Celsius, em seguida, misturar os resíduos com materiais formadores de vidro. A mistura derretida é então despejada em latas de aço inoxidável para resfriar e solidificar, permitindo que a radioatividade se dissipe ao longo de centenas a milhares de anos. A tecnologia tem sido usada em todo o mundo, da França à Rússia e do Japão ao Reino Unido. Os Estados Unidos chegaram a tratar 40 milhões de galões de resíduos no local do Departamento de Energia dos Estados Unidos no Rio Savannah, na Carolina do Sul, com vitrificação. Mas nada nunca foi feito na escala de Hanford, nem com a complexidade da mistura de resíduos do local, que inclui até 1.800 outros produtos químicos perigosos, com quase todos os tanques de resíduos um lote diferente de toxicidade. Um dos últimos grandes desafios restantes, se não o último grande desafio restante, é tirar os resíduos desses tanques e transformá-los em formas estáveis onde armazenaremos os resíduos, diz Eric Olds, vice-gerente de integração de projetos do Departamento de Energia dos Estados Unidos em Hanford. O complexo V-Plant abrange 65 acres e inclui 4 componentes principais, uma instalação de pré-tratamento de 12 andares para separar os fluxos de resíduos para tratamento por nível de radioatividade, uma planta menor para vitrificar resíduos de baixa atividade, aqueles com pequenas quantidades de radionuclídeos, uma estrutura de 6 andares para tratar fluxos de resíduos de alto nível, e um laboratório analítico. Ao todo, a Bestel está agora projetando, construindo e comissionando a maior estação de tratamento de resíduos radioativos do mundo. O projeto, no entanto, tem sido repleto de desafios. A complexidade de construir algo que nunca foi feito a essa escala ou complexidade adicionou bilhões, agora custa cerca de 4 vezes sua projeção original de 1997, e décadas à linha do tempo. Um novo programa de resíduos de baixa atividade de alimentação direta foi formado que permitirá o tratamento de 90% dos resíduos dos tanques, considerados de baixa atividade, através da planta de vitrificação, à medida que os engenheiros resolvem questões técnicas e de projeto para o tratamento de resíduos de alto nível. Com esse plano em vigor, o Departamento de Energia dos Estados Unidos planeja tratar resíduos de baixa atividade em 2023. Os resíduos de alto nível podem não ser tratados pelo planejado para 2033, pois os engenheiros ainda devem determinar a melhor maneira de lidar com os níveis extremos de radioatividade. Estamos realmente em um estágio em que nunca estivemos antes, diz Valerie McCann, vice-presidente principal da Bestel e diretora de projetos da V-Plant. Cerca de 11 milhões de galões de resíduos já estão prontos para serem bombeados para a instalação. Ter decisões reais sobre operações no local, diz Olds, é um ótimo lugar para se estar. Durante o processo, a fazenda de tanques que contém os resíduos será entregue a um tanque de processamento de separação, onde eles serão analisados, em seguida, enviados para a fábrica da V-Plant para processamento.
O processo de vitrificação inclui a mistura de resíduos com sílica e outros materiais formadores de vidro antes de atingir os fundidores de 300 toneladas. Com cerca de 20 pés por 30 pés e 16 pés de altura, os maiores fundidores de vidro do mundo criarão recipientes de classe pesando mais de 7 toneladas cada. Uma vez vitrificado, o vidro se move para uma instalação de descarte no local. Holmes observa que o processo para adicionar os pós-formadores de vidro à mistura, uma receita gerada pelo laboratório analítico para cada composição de resíduos em conjunto com o Departamento de Energia dos Estados Unidos e um grupo de químicos da V-Plant que já trabalham fora do local com os mesmos equipamentos e procedimentos que usarão no local. É a mesma tecnologia usada na indústria de fabricação de cereais, só agora usado na alimentação do fundidor. Estou fazendo coisas que ninguém mais está fazendo, diz Holmes. Os primeiros instrumentos científicos já chegaram ao laboratório analítico da V-Plant com a instalação acontecendo agora. Os principais instrumentos incluem analisadores de carbono, cromatógrafos de íons, espectrometros de absorção atômica, espectrometros de plasma indutivamente acoplados e sistemas de contagem radioanalítica. Todos estes são destinados a conduzir metais, elementais isotópicos e análises de ânions, determinando propriedades físicas e químicas. À medida que o tempo passa, mais da metade dos sistemas da V-Plant necessários para iniciar o tratamento de resíduos estão sendo comissionados e outro terço dos sistemas restantes estão se aproximando desse estágio. É um ano transformador para nós, diz McKen. O próximo grande marco vem com o teste de perda de potência nos fundidores. Uma vez que eles são ligados e atingem a temperatura de operação, eles nunca podem desligar. O esforço geral envolve mais do que apenas uma instalação que transforma resíduos radioativos em vidro vitrificado. O que a Bestel chama de equilíbrio de instalações inclui até 14 instalações e sistemas, além de tubulações de interconexão, eletricidade e serviços públicos que suportam distribuição de energia elétrica, energia de backup, ar comprimido, vapor, água gelada, armazenamento de combustível e sistemas de comunicação e controle. Precisamos de uma cidade, diz Holmes, para construir uma cidade. E essa cidade planeja continuar limpando o maior depósito de lixo nuclear de nossa nação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, se inscreva em nosso canal. Para saber mais sobre o nosso projeto, junte-se à comunidade